Olá, pessoal, bom dia. Mais uma quinta-feira de transmissão dos nossos reacts, das nossas conversas, dos nossos bate-papos sobre temas variáveis, sobre assuntos que talvez não te interessem, mas nós estamos aqui para conversar, para expor aqui as nossas opiniões, para conversar, para bater papo. Isso daqui, o nosso objetivo é bater um papo, é você ouvir a opinião de três brasileiros, de três cidadãos comuns, pessoas de diferentes formações, diferentes jeitos, diferentes tipos, que vai expor aqui o que acha sobre determinado assunto. E eu falo o que acha, porque é o que acha mesmo. Nós não somos especialistas, mas somos seres humanos, brasileiros, latino-americanos, sem dinheiro no banco, que, de alguma forma, podem compartilhar alguma coisa com vocês. Hoje, nessa quinta-feira, o dia está meio nublado aqui em Nova Iguaçu, o dia está meio tenso, então estamos aí numa transição de primavera, então por isso o tempo fica meio doido, meio faz calor, meio fica abafado, meio chove, meio faz frio, então fica tudo que meio barro, meio tijolo, como diria um amigo meu. Porém, hoje nós vamos tratar de um assunto muito peculiar, e um assunto muito recorrente na vida de muitos brasileiros, muito por conta da pandemia e por conta também do dia a dia dessa sociedade moderna, essa sociedade que impõe os limites, que impõe uma série de demandas que, de uma certa forma, somos obrigados a entender, a participar, a nos enquadrar, enfim. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, os maus da ansiedade, se alguém tem ansiedade, como que trata, como que lida, como que você vê a ansiedade, como que você acha que é a ansiedade, como que ela te prende, como ela te solta. E para isso nós temos aqui o Eduardo. Fala comigo, Eduardo, dá um seu alô aí inicial. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar desse assunto aí muito importante, conforme o Leandro já comentou. E eu gostaria de dizer que a gente só vai fazer um bate-papo, porque nesse caso aí desse assunto, só especialistas mesmo para discorrerem, para falar toda a verdade, para falar tecnicamente do assunto, seja psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Então a gente só quer bater um papo mesmo, trazer o assunto em voga, para que a gente possa conversar um pouquinho. Bacana, Eduardo, muito bem, exatamente. Sem pretensão, esse bate-papo aqui é sem pretensão, sem ficar, desculpe o termo, mas ficar cagando regra, é um termo muito utilizado, cagar regra, né? Desculpe até o termo, mas é isso que as pessoas, parece que é o comichão que fica ali perturbando a pessoa. Não vou falar uma regra aqui, baseado no estudo, baseado no... gente, se eu quisesse um estudo, pô, eu compraria um livro. Chamar um psicólogo, né? Vamos conversar aqui, vamos bater papo. E estamos aqui, dá o seu alô inicial aí, Renato Cândido. Fala aí, galera, bom dia. Como o Eduardo falou, o Leandro também falou, na verdade a gente vai ter um bate-papo e vai falar mais ou menos do que acontece, porque é o que eu sofro, o Leandro sofre, o Dudu sofre, outros sofrem também, outros amigos. A gente não vai ser um técnico no assunto, vamos pegar a vivência, a nossa vivência sobre essa questão, entendeu? De ansiedade. Porque quando você pega a matéria, você se identifica com muita coisa. Você vai pegar um psicólogo, ele vai te dar o que o Leandro falou, ele vai te dar a regra certinha, o porquê, o que acontece, o que vai ativando isso, e que a gente vai ter um bate-papo, o que acontece na real, entendeu? O que vai acontecendo cada um, o que cada um sente, entendeu? E eu acredito que muitos vão se identificar com esse assunto, porque é um assunto que o Eduardo, conversando comigo agora há pouco, aqui nós estamos tendo um bate-papo, ele falou uma coisa de porcentagem, e eu acredito que seja bem mais. Mas vamos lá. Vamos começar, galera. Primeiro aqui a gente tem um time muito peculiar. Acho que até é um nome, né, para a gente trabalhar o nome do nosso canal. Peculiar. Porque a gente tem o Eduardo, que é um rapaz concentrado, sério, e um rapaz, né, centrado, que respira antes de falar, ao contrário do Careca, que é uma pessoa que já vai embora, liga a quarta, liga a terceira,
e vai embora e a gente tem Sexta, que... sétima marcha, vai embora. Então a gente tem dois tipos de pessoas aqui, e eu que sou meio barro, meio tijolo, né? Meio lá, meio cá, sei lá. Então, a gente tem duas pessoas aqui que têm hábitos de vida, comportamentos diferentes, e que vai ser essa conversa vai ser muito rica por conta disso. A ansiedade é o mal do século, né? Principalmente por conta da pandemia e por conta dessa pressão que a sociedade impõe sobre as pessoas em praticamente todas as áreas, né? Tanto a área sentimental, tanto a área profissional, tanto a área de realizações, tanto a área de viagens. Eu vejo muita gente falando assim, lá no trabalho, né, em alguns lugares, a pessoa viajou para a Europa, não, eu tenho que viajar também vou viajar então para os Estados Unidos. Aí a outra que fala assim, da outra casta, fala assim, não, eu fui para Mangaratiba. Aí eu fui para Cabo Frio. Então fica uma espécie, eu acho que o que mais, eu vou colocar como eu falando aqui, tá, gente? Acho que vou botar eu como eu falando aqui. Eu acho que o que mais desencadeia isso aí é uma questão que o brasileiro tem de competição. Pelo amor de Deus, gente. Como o brasileiro Ser humano, Leandro, em si. Ser humano. Não, mas o brasileiro é mais. O brasileiro, com certeza, é mais. Porque, se você for ver o comportamento do... porque nós somos uma sociedade jovem, né? Em relação a tudo. Mas o brasileiro, ele é muito competitivo demasiadamente. Não tem como. No lugar onde eu trabalho, presto serviço, existem as castas, né? Existem o baixo clero, existe o clero e o baixo clero, né? Então, o clero começa assim, no almoço. Eu fui para a Europa, mas a minha viagem na Europa foi para tal lugar e tal lugar, e eu não consegui, você acredita que eu não consegui passar na Espanha? Aí esse é o baixo clero. Aliás, é o alto clero, né? O clero. Aí o baixo clero, somos nós, a gente conversa assim, você foi para onde? Eu fui para Mangaratiba. Mangaratiba é legal. Você foi para... E você? Pô, eu fui para Ilha Grande. Pô, lindo lá. Gente, eu passei em Cabo Frio. Não gostei. Então fica um jogo de casta dentro de um grupo, dentro de uma equipe grande. Fica um jogo de casta para saber quem é mais do que quem e para saber se todo mundo está na mesma hype, todo mundo está dentro do mesmo padrão. Eu, como quase não viajo, falo, não fui para lugar nenhum, não. Fiquei na minha casa, fiquei assistindo Netflix. Aí a pessoa fica me olhando assim torto. Você não viaja, Leandro? Você não gosta de viajar? As pessoas parece que te impõem um determinado comportamento e ela quer que você pratique também, porque todo mundo pratica. Parece que esse sentimento ela quer trazer para você um sentimento de pertencimento que você já tem, só que com diferentes comportamentos do dela. Aí fica te perguntando, fica te pressionando. Mas você não vai viajar esse ano? Vem cá, você fala inglês? Mas você é isso? Como é que tá o teu inglês? Mas fica te jogando. E a pessoa que não é bem resolvida, a pessoa que na infância teve baixa autoestima, teve, enfim, traumas, passou por dificuldades, problemas na infância, na juventude, na adolescência, ela somatiza isso e observa aquela conversa como uma pressão de que se você não fizer isso, você não faz parte desse grupo que está sentado nessa mesa e você vai ser excluído por conta disso. Então ela fica numa obrigação de fazer parte, né, de pertencer. Mas, na verdade, ela já pertence. Né? Tanto é que eles estão compartilhando ali um horário de almoço, uma conversa, um bate-papo, e isso pressiona. E esse tipo de pressão é imposto pela sociedade, por um lado, e por outro lado, essa questão da competição, porque não é só você participar de um grupo, é você participar de uma competição. Qual é a competição? Quem vira supervisor primeiro, quem faz o melhor trabalho, quem tem um texto melhor, quem tem a ideia melhor. Dentro da área que eu trabalho, isso é muito recorrente, principalmente em relação à ideia. Se você tem uma boa ideia, não é de uma reunião, se você solta uma ideia e essa ideia ela vai para frente, nossa, você ganha os louros, você ganha, caramba, foi a ideia do fulano, mas só que a
A ideia é um pensamento, não tem nem como você sistematizar, não tem como você trazer à tona uma ideia só pela ideia. Você tem que colocar em prática. Aí, quando você coloca em prática, você precisa de outras pessoas, de outros recursos, de outras formas, para que aquela ideia que estava dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, seja colocada em prática. Então, a ideia, por si só, tem um fim em si mesma. Ela não, se você deixar só no campo da ideia. Mas se você colocar para frente, vai se tornar uma boa ideia, vai se tornar uma boa prática, mas você precisa de outras pessoas. Então, esse sentimento de que você precisa de outras pessoas, de que você não está ali para competir, é apenas uma ideia, é apenas uma fala, é apenas uma característica sua, é apenas um jeito, é apenas alguma coisa que você domina, e que mesmo assim, a pessoa que está do lado de fora, ela vê que, ai, o Leandro fez isso, ai, a fulana fez aquilo, ai, aí a pessoa fica tensa, porque a pessoa está participando de uma competição, não é um trabalho com um objetivo, é uma competição para você ser melhor do que o fulano, para que a partir daí você consiga uma supervisão ou um cargo melhor. Não é errado você ambicionar novas posições, não é errado, mas você somatizar isso, você impregnar isso dentro do teu coração e começar a desencadear uma ansiedade, talvez uma depressão, pânico, isso é horrível, horrível. Eu tenho 2 experiências para contar para vocês, mas eu vou abrir a fala aí para o Dudu, que está aqui na ordem, para ele falar o que ele tem, se ele já teve, o que ele acha, como que ele vê essa questão da ansiedade e o que você quer falar aí, Dudu? Fala, Eduardo. É interessante quando a gente senta aqui para conversar sobre esses assuntos, às vezes a gente formata uma ideia, né? Eu vou sentar, vou seguir essa linha aqui de raciocínio, mas conforme a conversa vai fluindo, a gente acaba tendo outras ideias que acabam vindo, né? Então eu não vou começar por onde eu havia pensado, eu vou pegar o gancho da onde você iniciou a conversa aí e tentar seguir nessa ideia, e depois, se eu conseguir, eu volto no que eu havia pensado, porque foi muito interessante o que você falou sobre o ser humano em si, né? Sobre a competitividade. O ser humano, ele já passa uma ideia pra gente. A gente já nasce num sistema formatado, né? Às vezes a gente acha que... Eu converso muito com o Renato, né, que é o careca, a gente chama de careca. Eu converso muito careca sobre isso. E a gente já nasce num sistema pré-estabelecido. A gente acha que nós somos a geração mais inteligente, nós somos a melhor geração, ninguém nunca pensou igual a gente, e é muito pelo contrário. A gente vive o pensamento dos outros. A gente só acompanha o que já foi feito no passado, e muitas vezes, se você voltar na história, você vai ver que já foram feitas coisas que a gente acha que é nova, que ninguém nunca Já conversamos fez. sobre isso, né, Dudu? Isso, já conversamos. E eu não falo a respeito de tecnologia, tá? Eu falo a respeito, porque a tecnologia agora que ela está desenvolvendo, ela teve um boom nas últimas décadas, mas é interessante porque o ser humano em si, embora a tecnologia tenha dado esse avanço, o ser humano, ele continua praticamente o mesmo. A gente conversou outro dia lá na sua casa, né? E eu falava sobre o cara lá na época romana que teve uma descoberta enorme, que foi a biga, que eles usavam no Coliseu, usavam para se locomover, usavam em guerras. E a pessoa que usa a biga, né, que era aquele invento tremendo, de repente é o mesmo ser humano que usa o avião, sabe? Isso não é nem uma fala minha, é uma fala da professora Lúcia Helena Galvão, que é uma mestra aí na área não da psicologia, mas na área da filosofia. E o ser humano continua o mesmo, mas a gente está num sistema, sabe, pré-estabelecido. E se a gente não acordar para sair do sistema, para tentar ver fora da caixinha, a gente entra num ciclo vicioso e a gente é absorvido igual o ímã absorve a matéria, que ele foi feito para absorver ferro, metal. Então a gente tem que estar sempre atento para ver de fora. E a competição,
ela nasce já dentro de casa. Eu vejo com meus filhos, eu tento evitar bastante a competitividade entre eles. Porque você vai falar, competitividade é ruim. Não, ser competitivo é bom, mas até um certo ponto. Porque eu acho que você trabalhar em conjunto, que nem você citou aí, a parte do trabalho, se você tiver pessoas que trabalhem unidas, que trabalhem junto em prol de um objetivo, duas ou mais pessoas, aquilo até a Bíblia cita, né? Se dois ou mais estiverem falando meu nome ali, eu estarei. Eu acho que o ser humano ainda não despertou para isso, sabe? Se você colocar as pessoas imbuídas, você conseguir motivá-las para que elas estejam juntas, trabalhando em conjunto, para chegar num objetivo, aquele objetivo vai ser alcançado de forma mais rápida. E as pessoas vão estar mais felizes. A competição, ela às vezes é muito cruel, porque eu vou falar muito que a gente já falou, porque a gente conversa bastante, eu falo da meritocracia. Então, muitas vezes, não é mérito, não é por mérito que a pessoa alcança, é por amizade, é por ser um puxa-saco, e aquilo frustra as outras pessoas, né? Outro dia eu li algo que dizia que se você elogiar todo mundo, elogiar a pessoa que é boa da sua equipe junto com a pessoa que é fraca, a única coisa que você vai fazer é deixar o fraco feliz e desmotivar o forte, sabe? Então as pessoas, elas estão meio perdidas quanto a isso. Eu acho que a competitividade é boa até um certo nível. Passando daí, ela deixa as coisas muito ruim, porque há deslealdade, o objetivo é esquecido, uma pessoa só quer sobrepujar a outra para que ela se destaque, para roubar, às vezes a pessoa até comete erros, né, que rouba a ideia da outra, uma pessoa cria e o chefe vai dizer que foi ele que criou, não dá a pessoa o que tem que dar. Então, só pegando esse gancho aí da competitividade, se ela for bem estabelecida, ela traz louros, mas se ela for nessa linha aí, ela desperta inveja, desperta ciúme, desperta raiva. E eu acho também que uma outra atitude que a pessoa não tem é o foco. Se você tiver foco, se você tiver algo bem estabelecido na sua vida, uma meta, um objetivo, você vai estar alheio a muitas coisas que acontecem à sua volta. Você não vai estar prestando atenção em muita coisa, sim no seu objetivo. Então, é bem capaz de você não ter ansiedade, não ter crise do pânico, porque você sabe onde você quer ir, você sabe onde você quer chegar. E eu vejo dessa forma. Eu acho que pro início de conversa a gente está pegando um bom caminho. É legal essas colocações, principalmente em relação à competitividade, né? Porque se a pessoa não está bem, é aquilo emocional. Se o teu emocional está preparado, a competitividade, você vai lidar bem com isso. Se você ter êxito, né? Conseguir o teu objetivo, você, pô, legal. Mas se você não conseguir, pô, legal também. Porque o teu emocional está bem tratado. Agora, Mas quando quando você não você tem tem um objetivo, né, Léo? Hoje em dia as sim, pessoas dificilmente têm um objetivo. As tem, pessoas são tem, igual aqueles barcos. Teve esse vendaval que a gente falou ontem aqui no Rio. Se você pegou ali uma imagem que teve, não sei se vocês viram ali em Botafogo, tem uma marina ali em Botafogo. tem. Os barcos estavam ali com as velas arriadas. Teve gente que arriou rapidinho a vela e um cara falou: Ó, tô aqui no remo, porque com esse vento não dá não. É só no remo mesmo. Então, se a pessoa não tiver um objetivo traçado, não tiver um foco, uma meta, ela fica como um barco à vela, onde o vento bate, É, a pessoa vai, sabe? Vai navegar de acordo com o vento. E essa vamos pessoa é ver. uma pessoa frustrada, uma pessoa que, É, né, que tem uma frustração enorme e às vezes quer, conforme você falou, alguém viajou para a Espanha, viajou para um lugar e não foi para a Espanha. Essa pessoa vai querer fazer a mesma viagem, vai querer visitar a Espanha para dizer que visitou, mas era o objetivo dela? De repente o é, objetivo dela não era a Espanha, não era nem sair do país, era conhecer o é, Nordeste, conhecer Natal, conhecer Recife, sabe? E aí ela é.
Quando ela foi. volta, frustrou, está frustrada. Então ela está É, igual o barco, a vela que o vento bate e leva para qualquer lugar. é interessante essa questão da competição, isso tudo aí, acho que desencadeia a ansiedade, né? Porque a pessoa fica Sim. fica num estado, parece que num estado de transe, de É. uma competitividade eterna e fica sendo, como você falou, fica sendo levada, né? Ah, vamos fazer uma viagem para tal lugar. Ah, fiz viagem. Ah, igual outra coisa, tatuagem. Aí um faz uma tatuagem, cara, caramba, repartição inteira, todo mundo de tatuagem. Eu falei, gente, cara, você não tem um. Mas por quê? Aí, porque se não colocar, ai, só eu que não tenho. Poxa, aí, não sei o quê, ai, cabelo tá diferente, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sofri muito com isso também, mas o Careca deve ter um pouquinho mais de histórias aí para contar sobre ansiedade. Fala aí, Renato Cândido, o que, que você É de muito, é ansiedade aí? muito, é muito interessante eu ouvir vocês falando e analisar a opinião de vocês nessa questão. Porque eu sou um cara muito ansioso, vocês já me conhecem já há muitos anos, sabe que eu sempre fui assim, eu não consigo ficar parado, eu tenho que ficar me mexendo. A minha história de vida, vocês sabem muito bem que é muita coisa já que eu já fiz e acredito que é questão de ansiedade, as besteiras, as práticas, né, de fazer. Você, o Leandro até me apelida de Sete Vidas, né, porque algumas coisas que eu fazia na infância, de coisas de criança mesmo, coisas de adolescente. Mas, assim, no meu caso de ansiedade, eu quero para ontem. Já cheguei ao ponto de fui comprar uma moto nova, uma moto zero, e eu ir de concessionária a concessionária e falando assim, eu até compro a moto aqui, mas se for me entregue hoje. Não dá, que não sei o que, não. Então vamos para outra, até achar lá em Caxias uma concessionária que falou, tá bom, eu te entrego essa moto hoje. E eu comprar, às vezes fazer uma compra de um carro, de alguma coisa, e ficar naquela angústia, caraca, meu carro vai vir, não vai chegar, o cara falou que ia chegar tal dia e não chegou, entendeu? Entre outras coisas também. Eu já fico aqui ansioso, e isso acontece comigo até lá no estudo, lá na igreja que eu faço parte, que eu congrego, às vezes estão dando um estudo e eu às vezes quero falar, e eu já fico igual eu tô aqui, me mexendo, me coçando, me girando para lá e para cá, porque a mesma coisa vocês estão falando, o Dudu conversou muito comigo, o Leandro também conversa muito comigo, e sabe que eu sempre tento, assim, eu quero falar e aquela hora, né? Minha ansiedade gira muito nisso de eu querer as coisas. Às vezes, quando eu vou pescar, alguém me chama para pescar, eu não consigo nem dormir na questão de perder a hora, entendeu? De perder o horário, ou de não conseguir chegar a tempo, essas coisas assim. Hoje, a sociedade que eu vejo hoje é muito imediatista, né, que se fala, né? É muito assim, que é para ontem, que é assim, devido ter as coisas muito práticas, entendeu? Hoje, igual o nosso vídeo dura mais ou menos em torno de 1 hora, tem gente que olha e fala, poxa, caraca, 1 hora é muito tempo, vocês podiam dividir, vocês podiam fazer isso, vocês podiam fazer aquilo, e só que é porque a pessoa já segue já um rumo que a sociedade está tomando, entendeu? O Leandro fala Dudu falou do uma filósofa, aí tem um filósofo também que a gente conhece, o Karnal, né, Dudu? Sim. Ele é um cara muito inteligente, ele fala que essa sociedade é a que mais lê a que mais lê, né, a que mais, eu esqueci outra coisa que ele falou, não tô lembrado agora, Mas o mas problema é que aí ele você, fala da leitura, que ela lê WhatsApp, não, então, as ele coisas fala que que ela ela, lê não são o que vai isso. trazer Não, cultura. ele chega na questão do seguinte, de que o pessoal fala, essa sociedade, esse pessoal de hoje não lê, né? Que é o que vai lá para trás naquela questão que a gente pegava um livro, uma revista, ficava lendo. Hoje a maioria não faz isso, é muito difícil você ver uma pessoa assim. Só que ele fala, não, a pessoa, hoje é o que mais lê, mas conteúdo que não tem nada, que é o que pega ali você vê que a pessoa pega o Facebook para você ver que quando o Dudu me falou hoje da pesquisa que acredita que só 10% ansioso, 10 ou 20, não lembro que o 10. Eduardo falou, 10,
Eu não acredito nisso, porque a sociedade, as redes sociais já tá criando uma pessoa ansiosa, uma criança ansiosa. Eu acredito que isso traz até muito transtorno, muito assim, essa questão de a criança ficar com esses problemas também de hoje em dia, que é o... Esqueci agora o nome. Mas a criança pega ali o WhatsApp, ali tu vê que uma criancinha pega o Facebook, ela fica passando a tela, aquilo ali ela quer um negócio para ontem, ela quer informação para ontem. Ela olha informação, passa, vai olhando e vai passando. E já estamos condicionando as nossas crianças a isso, entendeu? A sociedade já te condiciona isso. O Leandro falou na questão de viajar, na questão disso, de pessoas de um certo grau e de outro que estão juntos e fala que um foi para lá e o outro pensa em ir também para estar naquele mesmo patamar, entendeu? Às vezes aí eu já entro na questão de carro, né? Você compra um carro hoje, né, zero, e todo mundo, caraca, carro maneiro. Aí o cara fala, vou comprar um carro igual o teu, vou comprar uma moto igual a tua, e não sei o quê. Aí consegue até comprar, e você compra outra, e caraca, vou ter que comprar outro carro, entendeu? E a pessoa às vezes fica empolgada naquela... Isso eu tô te falando que eu vivi. Empolgada, querendo aquela moto, querendo aquele carro. Aí quando você compra, passa um mês, 2 meses, tu, poxa, podia comprar aquele outro carro, né? Aí tu já fica na ansiedade de querer Insatisfeito. insatisfeito. Então, cara, é muito maneiro essas partes Questão da essas visões psicologia, né? que cada um tem, e eu acredito que todo mundo tem um tipo de ansiedade. Conforme hoje eu conversando com o Eduardo, eu falei, eu não vejo você ansioso. E não, o careca. Sou sim, por causa disso. Eu, poxa, para você ver, ele não transpassa. Eu já sou um cara que transpasso toda a ansiedade de tudo, né? O Dudu, como ele é meu amigo que andou muito comigo, né? A gente ainda se encontra muito, conversa muito. Ele já me controlou bastante nessa questão de ansiedade. Meu sócio hoje me controla. Eu ficava ao lado dele e atropelava falando, e minha voz começa a aumentar no automático. Ele falava, careca, tô do teu lado, entendeu? Então, tipo assim, ia me ajustando. Eu acredito que alguns, no meu caso, que consegue se ajustar, outros precisam de médicos, né? Psicólogo, psiquiatra, precisa de pessoas para ajudar, Até de remédio para medicação. ajudar. Isso, até medicação. Precisam de remédio, precisa de pessoas, por quê? Com o passar do tempo, hoje eu estou com 40, né? E com o passar do tempo, o Eduardo também acompanha esse meu progresso, eu vou me ajustando. Eu sempre vou tentando me acertar, sempre vou tentando me ajustar, sempre vou tentando ver o que é melhor para mim também viver na sociedade, viver bem comigo mesmo, entendeu? Não é somente por causa das outras pessoas, mas sim por causa de mim mesmo, por causa de eu ter que, como é que eu vou te falar? De eu ter que viver bem, eu vivendo bem. Aí hoje eu já me acalmo mais, hoje eu já não fico já nessa sangria desatada de querer fazer a coisa, sabe? Aquela, caraca, eu tenho que fazer, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, entendeu? Eu dormi pouco, hoje eu sempre dormi tarde, acordei cedo, igual ontem fui dormir 2 horas da manhã, a maioria das vezes eu durmo depois de 1, 2 horas da manhã, e hoje eu acordo às 5 para a gente fazer esse programa aí, entendeu? Eu estava lendo a questão das sensações, que é tontura, tremores, sudorese, falta de ar, taquicardia, gagueira, insônia, desmaio, fobias. Cara, eu acredito que todos passam um pouco por isso. Tu teve Quando eu vi a todos já. lista, quando eu vi a Se lista ali, identificou? eu falei, tem alguma coisa que não tem ali, não? Porque eu fui Tem alguma olhando, exceção aí para mim? eu falei, poxa, não tem um ataque de pânico, também estresse, ansiedade generalizada? Eu falei, poxa, tá falando de mim? Será que eles me conhecem, né? E é uma questão que hoje eu tô 1 ano numa igreja, voltei a congregar em uma igreja, no Ministério Resgate, e lá nossa igreja é formada de jovens. Fizemos um acampamento para jovens dentro de um sítio, né, chamado de Resgata Jovem, e eu fui conversando com cada jovem daquele. Eu gosto de conversar com jovem porque eu fui um jovem um pouco rebelde, né, Dudu? Mas Só um não pouquinho. rebelde, só um pouquinho, não Mas rebelde para o mas mal. você tinha boa índole, não era rebelde que Isso, fazia maldade, era rebelde que não isso, ouvia isso, ninguém, que só a sua verdade era a isso. verdade absoluta.
Isso aí. Eu não tinha, eu era um rebelde do bem. O Eduardo fez uma colocação muito boa, porque ele foi um que viveu bastante ali, mais próximo ali, a gente saía junto, conversava junto. A gente gostava de trocar uma ideia, porque, assim, o Leandro sempre foi muito caseiro. Hoje o Leandro até surpreende a gente no jeito de Ah, falar, né, é. no jeito de agir, mas o Leandro sempre foi muito quieto na dele, muito, pô, o cara muito estudioso também, muito na dele ali. E, assim, a conversa, eu sempre gostei de pessoas, não que sejam mais inteligentes, mas que tenham um pouco mais de conteúdo para agregar o que eu tenho, entendeu? Então, assim, o Eduardo, o pai do Eduardo também é um cara muito, muito inteligente. Poxa, então a gente para conversar com pessoas mais velhas, que é o que o japonês faz, ele respeita muito os mais velhos pela história e pelo que ele já passou, O né? indiano também. O indiano também? O indiano Tá, tem um não respeito sabia. muito grande pelos mais velhos, pela Pelos sabedoria. mais velhos. Porque ele, a sabedoria, e hoje eu entendo isso. Eu chego para os jovens lá da igreja, lá nesse Resgata Jovem, falando, cara, é muito engraçado que você, com 15 anos, você acha que você vai conquistar o mundo, né? E o de 40 anos, como eu hoje, chego para os jovens para falar assim, gente, olha só, não é assim não. Você corre por esse lado aqui, você faz isso, você faz aquilo, que você lá na frente você consegue. Mas se Eu você não acho que você era viver. diferente, nem que a gente era diferente, não, cara. É da idade. Então, é isso que eu estou falando. A idade, ela, o pessoal de 15 para frente, ela não tem maturidade, são pouquíssimas pessoas, ela não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem, não tem experiência de vida, né? Não tem Uhum. essa experiência Ah, que hoje você tem, o Leandro tem e eu tenho. Então, quando a gente pega essa experiência, já viu que tem coisa que a gente falava assim, pô, cara, é chato pra caramba, cara, vem falar um negócio aqui, caraca, mas não é, é porque ele já viveu e graças a Deus eu ouvi muito meu pai só me bateu uma vez, também porque eu fiz uma besteira, né, Eduardo? Soltei uma ah, bomba em frente à minha e casa e foi minha avó estava avisado. passando Você mal foi e foi avisado. foi previamente Isso avisado. aí. E no caso fiz essa besteira e apanhei. Mas meu pai, na maioria das vezes, sentou, meu filho, é isso, é isso, é isso, a vida é assim, cuidado com as pessoas que você anda, não Plantou a pode confiar em semente, todas né? as pessoas. E foi assim, entendeu? E graças a Deus por isso, entendeu? Ali Uhum. eu até fui absorvendo meu pai, né? Acho que assim, a gente tem um vínculo bem maior com o pai, aí você fica nessa de, poxa, meu pai tá me avisando, tá me explicando, deve ter alguma coisa aí. Mas os outros mais velhos a gente não ouvia. Eu Mas queria fazer um adendo aí, careca. Não, pode ficar à vontade, não sei se o Leandro quer pode. falar alguma coisa antes Não, aí. não pode falar, pode falar. Teve uma hora que você falou da porcentagem aí da população que é sabido que tem essa ansiedade, né? Essas crises de pânico e ansiedade. E o número era baixíssimo. Primeiro que a gente duvida um pouco dessa estatística, porque dá um número baixo da população. Ainda mais hoje, na época de pandemia, e com certeza esse número é bem maior. E o que acontece que leva a gente a ter um tipo de pensamento é que as mulheres são quase 70% dentro desses 10%, se você for dividi-lo, 70% é mulher e 30% é homem, algo perto disso aí. Isso leva a gente a uma série de pensamentos, né? O primeiro é que nem todo mundo está indo dizer que seja homem ou seja mulher, está indo procurar ajuda, e seja qual for o motivo, né, que leve a pessoa a pedir ajuda. Às vezes a pessoa tem timidez, mas a gente sabe que a mulher ela sempre procurou se tratar mais do que o homem, por isso a mulher é mais longeva do que o homem. A mulher se cuida, a mulher se trata, a mulher vai ao ginecologista desde nova. Por isso que a gente fala da cultura, do sistema, porque a menina, quando chega numa certa idade, que menstrua, a mãe já tira ela do médico que trata as crianças, me fugiu a mente agora, pediatra, e já leva para o ginecologista, né? Apesar de que ela vai ter um acompanhamento pediatra até os 18, até os... E o ginecologista, ela já desde nova já começa a ver que ela se trata, ela se cuida, e o homem não. O homem é Meio aquela coisa cultural, de, né?
É bem específico, né? E aí eu não quero entrar no campo do machista, né? E o homem não, o homem raramente procura um médico. E até entre os homens mesmo, numa conversa que a gente for falar, o homem vai falar assim, eu fui ao médico, aí, pô, foi ao médico, o outro o grupo de homens vai ficar malhando a pessoa que disse que foi ao médico, ela disse por causa daquilo, né? Então a mulher sempre procurou se tratar mais do que o homem, se cuidar mais. Então você vê que no grupo de 10%, 70% é mulher e 30% é homem. E com certeza a gente tem uma área muito maior, um campo muito maior de homens que estão passando por isso, só que não reconhecem que tem que procurar ajuda porque parece que vai diminuir. Ele vai ser diminuído, né? Não, como é que pode? Eu acredito que medo, Eduardo. Eu acredito que medo também, porque é o seguinte, eu para ir no médico, vou falar de mim. Para mim, ao médico, eu tenho que estar muito ruim, entendeu? Então, E eu sei que tem que fazer o exame, é o que você acabou de colocar aí. A mulher, ela periodicamente ela tem que ir no ginecologista para ver, fazer exame e tal, e é constrangedor o que ela faz assim, se você olhar num todo, mas não na área, no questão da medicina, mas assim, você olha, você fala, pô, a mulher fica lá sentada, aberta, não conhece o cara vai lá, faz o que tem que fazer. E o homem, não, o homem é o que tem com 40 anos agora que você tem que ir no urologista, entendeu? Eu tô te falando, ó, eu sofri um acidente de moto e bati com essa minha parte aqui, tu lembra da moto que acabou com a moto? E tive que ir no urologista, porque bateu lá no meu amigo e inchou muito. E tive que ir lá. E para mim aquilo ali foi totalmente constrangedor, entendeu? Por quê? Porque eu nunca fui neurologista, entendeu? Só fui dessa vez. Agora a mulher não, a mulher já vem seguindo desde como você acabou de falar, menstruou, vai lá, não vai fazer os exames, mas já tá com contato com o médico, né? e tu foi Vai tendo neurologista homem, né? homem, Mas, isso mas aí. sabe, tem neurologista mulher. Ficou quieto, né? Então, Ficou mudo. deve ter, não sei, né? Mas Tem porque eu né? conheço, eu já Não, porque trabalhei eu com acho que na uma internet pessoa, acabou. com uma mulher que era. O que acontece? Então, quando a gente fala da sociedade, do Estado, que já vem com um sistema pré-estabelecido, a gente tem que ir quebrando essas regras, né? Tem que ir quebrando isso aí, porque o homem não procura. Você vai ver que deve ter uma gama enorme de homens aí com síndrome do pânico, com ansiedade, com sintomas todos, e não procura uma ajuda. Você mesmo falou que tem todos os sintomas e você mesmo não procurou. Uhum. É uma questão, Isso é fato, pô. é E uma tenta questão, resolver por mim mesmo, né? Isso. é complicado isso. E em relação em relação a fazer um adendo, antes de a gente entrar para o segundo bloco, que é falar mais sobre as nossas experiências, antes, pô, cara, teve uma época na minha vida que nós íamos, eu e minha esposa, nós nem tínhamos a nossa filha, nós íamos numa igreja que o pastor cismava, ele batia na tecla que ansiedade, olha só, gente, que Eu ia entrar nessa ansiedade, parte da religiosidade, mas você foi perfeito agora. Pode pô, o seguir, cara desculpa. falou, o cara falava praticamente todo domingo que ansiedade era pecado. Olha isso, gente. Pelo É amor de falta de Deus. Aí conhecimento, Leandro. É ele uma batia, coisa que, olha, desculpa, pode falar. ele batia sempre nessa tecla que ansiedade é pecado. Que se você tem ansiedade, que você não confia em Deus, que você é quase um apóstata, é um cara que não que está negando a Cristo, negando a salvação, você não é digno, você não é merecedor. Aí os absurdos, eu estava até conversando ontem com a minha esposa, os absurdos são tão grandes dentro de algumas igrejas, dentro de algumas denominações. Aí Aí ele falou isso, aí eu lembrei. Aí ontem a gente estava conversando, não sei o tema, acho que entrou no tema de anão. Acho que estava vendo alguma coisa de anão na televisão, passando anão. Ah, não, porque acho que essa semana, acho que segunda-feira foi, acho que o dia da inclusão, alguma coisa assim. Aí veio uma reportagem com o anão. Aí a minha esposa lembrou, você lembra que um outro pastor de uma outra igreja que a gente recentemente tinha frequentado, o cara no domingo
de um domingo à noite, num culto gravado, num culto transmitido pela internet. O cara fala que o cara que é anão, o cara ele não vai para o céu e que anão, olha só, Como cara, assim? o anão Como é assim, cara? um anão. Olha só, quem quer ter amizade com o anão? Gente, é o Cara, estudei pastor com a falando Anã na essa porra. segunda série, primeira e segunda série no Graciliano Ramos, Pô, cara. eu também. Nada a ver, Pô, mano. aí ele falou, o anão não pode. O anão é uma beira. Olha só o que o cara falou, gente. Aí depois vem essa galera, vem uma galera, né, Bitolada, né? humanos, né? Ó, aí desce o pau no cara, aí vai falar, estão me perseguindo. Mas não é, cara. O cara falou uma merda dessa, online, gravada, dizendo que o anão não ia entrar pro céu e que o anão era uma aberração. Aí o cara apontou o dedo assim para a igreja e falou assim: quem de vocês aí quer casar com um anão? Eu falei: Que caraca, isso, cara, nada cara? a ver, mané. Não Você acha que seu acredito. filho. Aí o cara falou assim: ó, seu filho e sua filha, você ia ficar legal se você ia ficar satisfeito se ela casasse com um anão? Eu falei: caralho, que Gente, que cara julgamento é esse? preconceituoso, cara. Que julgamento é esse? Aí eu falei: as pessoas com necessidades especiais, né, as pessoas deficientes, devem ter uma ansiedade O... muito maior ainda, porque é julgada por toda a sociedade, né? Mas Leandro, Esse próximo bloco nós vamos falar mais sobre as nossas experiências, tá? Vamos falar das experiências que a gente tem em o... relação à ansiedade. Começando aí pelo Careca, fala, Careca, o que você já viu sobre a ansiedade? O que você já sentiu? A ansiedade em algum ponto te atrapalhou? Te ajudou? Como é que você vive bem com a ansiedade? Você se sente bem? Você trata isso? Você não trata? Fala aí suas experiências com a ansiedade, bebê. Então, Leandro, tratamento eu não fiz. Entra nessa questão que a gente estava conversando, que o Você homem, acha que você ele... tem ansiedade? Tenho certeza. Tenho certeza. Assim, conforme eu estou te falando, você começa a ler sobre ansiedade, você vê. Só que eu tento controlar por mim mesmo. Não há o certo a gente procurar um médico e tudo, entendeu? Nessa questão de pandemia que estava na matéria, eu acho que muitas pessoas sofreram por estar dentro de casa, ficava naquela... Como a mídia... Hoje eu não vejo televisão, entendeu? Antes da pandemia eu já não estava vendo tanto televisão, porque a televisão, ela te deixa nessa ansiedade de você sair na rua e tomar um tiro, de você sair na rua e alguém te roubar, porque eles pegam só, e foi falado essa semana, eles pegam só a matéria que prejudica, né, só a matéria, e você tá lá vendo televisão, não, que morreu fulano, que o cara assassinou, o outro cortou na faca, fez aquilo, aí você já sai já de casa, já, caraca, o cara te olha estranho, cara, que é aquele cara ali? Será que ele tá com uma faca? Será que ele tá com alguma coisa? Então, assim, a mídia também faz muito isso com a pessoa, né, de deixá-la ansiosa. E essa questão da pandemia, do Covid, sei que é trabalho deles, mas eles batiam muito, porque eles falam de tantos mortos, e tantos curados, quantos que foram curados? Entendeu? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, era uma doença totalmente desconhecida, ainda é. Eu fui tomar vacina agora, deve ter um mês, entendeu? Eu tô com 40, eu fui tomar agora, não, acho que menos de um mês que eu fui tomar e todo mundo tomando, porque eu fui ler sobre o sistema de vacinas, o tempo que ela leva, o tempo que leva, e essa vacina saiu muito rápido. Isso me deixou assim meio que eu falei, tomo ou não tomo? Poxa, eu posso tomar e de repente tem gente que tá tomando, tá morrendo. Então, assim, a mídia faz isso também com você, ela te deixa bem ansioso, bem, né? E eu tenho isso comigo, eu já tenho isso, já é de mim, já é de muitos anos. Nunca tratei, nunca fui no médico. Erradamente eu poderia procurar um especialista, e entra nessa questão que a gente estava conversando, por homem não, nunca querer ir no médico e querer fazer alguma coisa, procurar um médico para se tratar, para se cuidar. E eu, por enquanto, graças a Deus, eu consigo lidar muito bem com isso, entendeu? Hoje, com uma certa experiência que eu tenho de vida, uma certa experiência de coisa, hoje eu já consigo parar, analisar, eu já consigo ver, eu falo, por que eu estou nessa sangria desatada? Por que eu estou nessa sangria desatada de querer? Calma, pô, eu falo comigo mesmo, tu tá entendendo? Falei, calma, cara, vai se resolver,
entendeu? Calma, não precisa ficar empolgado, muito empolgado. Calma, o Dudu teve uma situação que ele foi viajar e tudo, eu expliquei isso para ele. Eu falei, ó, a gente fica empolgado nisso, mas cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. Como a gente é um amigo de anos, eu fui bem aberto com ele falando das coisas, entendeu? Porque o ser humano, ele se empolga muito com a coisa. Quando chega nessa coisa, caraca, não era isso que eu queria. Não era isso que iria acontecer, não era isso. Aí isso aí, eu acredito que isso aí entra até a depressão, entendeu? Por quê? Porque a pessoa está empolgada, está ansiosa para aquilo acontecer, aí quando chega, e isso eu vivo muito, já vivi muito e ainda continuo vivendo, você chega na empolgação de uma coisa, quando você chega nessa coisa, não é o que você esperava, entendeu? Aí você vai, pega aí, uns já cai para a área de depressão. Vocês me acompanham muito bem, eu já sou o contrário. Eu, em vez de cair na depressão, eu quero dar a volta por cima e fazer melhor do que eu fiz, tentar conquistar uma coisa melhor, assim, tentar fazer. Eu não me dou por vencido, entendeu? Eu chego na minha ansiedade e vou até um ponto. Cheguei a um ponto que eu não concluí o que eu queria. Ao invés de eu decair, ao invés de eu entrar nessa depressão, ao invés de eu ficar, e muita gente tem referência de mim, fala até comigo, fala, cara, como é que tu consegue? Como é que tu consegue dar essa volta toda para começar de novo? É a vontade, é a vontade de querer, é a vontade de fazer, entendeu? Então, assim, amigos que eu converso abertamente que pode me ajudar, aconselhar, porque a pessoa que é tua amiga, e a gente tem muito disso, ela não vai massagear teu ego. Tá errado, irmão. Então levanta a cabeça e dá a volta por cima, entendeu? É aquele negócio que eu contei essa semana, né? Do monge que mandou jogar o cara, a família que só tinha uma vaquinha, né? E depois que o cara só vivia com aquele pouquinho ali. E depois, quando jogaram a vaquinha fora, fez ele tomar uma atitude de começar a plantar e crescer. E quando o monge voltou lá, o cara já estava já rico, entendeu? Já mudou a vida. Então a gente tem que ter isso, a gente tem que chegar, opa, chegou, ansioso, não aconteceu, vai cair não, calma aí, minha vaquinha foi pro brejo, mas minha vida vai dar a volta, entendeu? Ela vai melhorar, ela vai acontecer, entendeu? Não ficar na sangria desatada de pegar e, caraca, vai acontecer quando não deu certo, poxa, coitado de mim, não, coitado não, cara. Nós vamos fazer o diferente, vamos mudar. Eu tenho muitas experiências, Leandro, vocês sabem, então, mas eu vou concluir aqui para dar oportunidade de vocês falar, já que eu não gosto de falar muito, né? E você, Dudu? Você tem experiências com ansiedade? O que você vive? Como é que você procura tratamento? Você não sente ou você consegue lidar bem, assim como o Renato? Fala aí, Dudu, as suas experiências. Eu já tive várias experiências com ansiedade. Graças a Deus não chegou a crise do pânico, mas chegou perto. Eu, quando trabalhava no centro, né, do Rio, muitas vezes eu pegava o ônibus e quando chegava a uma certa altura que eu sabia que o ônibus não abriria mais as portas, só abririam quando... E ele não tinha... A janela dele era fechada por causa do ar-condicionado. Quando chegava num determinado lugar que não ia abrir mais as portas, aquilo me dava um pânico tremendo. Eu entrava em pânico, um descontrole, os pés começavam a suar, a se contrair. E aí eu tinha que pensar em um monte de coisa diferente, mexer no celular, ler um livro, para não deixar aquilo crescer. Se aquilo crescesse, aí começa a dar falta de ar, começa você ter essas sequelas todinhas, aí taquicardia, você acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Então já passei por isso, foi um momento muito difícil. Outro, para você ver, eu tive uma vez que eu estava de capacete, andando de moto, com a viseira aberta, o ar entrando, e eu achei simplesmente que o capacete estava me sufocando. Mas não era aquilo, era o estado emocional que estava abalado, né? Eu tive que parar a moto, tirar o capacete, parar um pouquinho, respirar, para depois continuar o trajeto. Mas eu identificava aquilo. Eu sabia o que era. E eu procurava achar o causador.
por que isso está acontecendo? O que é que está me deixando assim? Então você vai fazendo uma pesquisa dentro de você até você achar, então é isso que está me fazendo isso. Então vou procurar resolver isso. E aí tu acaba, de uma certa forma, O gatilho, né, se Dudu? tratando, achar o gatilho. E aí quando tu acha o gatilho, tu consegue trabalhar. Graças a Deus tem muito tempo que eu não sinto isso. Graças a Deus eu consegui sozinho lidar com isso, mas se eu tivesse procurado uma ajuda, talvez teria sido mais rápido e hoje eu teria uma expertise maior para lidar com isso. Mas só fazendo um adendo no que você e o Careca falaram, uma das coisas que é verdade absoluta é o pastoreio mal pastoreado, né? E é uma verdade absoluta. Tem muitas igrejas aí que não aceitam que o seu membro tenha uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, vai dizer que isso é o diabo, é o capeta, mais uma atribuída a ele, né? E que ele não é fiel a Deus, vai achar que ele não é um Acaba merecedor, né? piorando. E aí Acaba piora piorando. a situação da pessoa. A falta de conhecimento do pastor vai levar à crise, né, nas ovelhas. Então isso realmente acontece muito. Uma coisa sobre, o Renato tinha falado algo aí, acho que foi sobre, eu não lembro mais o que foi, mas quando eu lembrar eu vou falar. Mas o que acontece com a gente é que a gente vive uma época também muito fraca de líderes mundiais. A gente teve uma época, há pouco tempo atrás, de grandes líderes mundiais, pessoas que você olhava e sabia que você estava sendo liderado por uma pessoa coerente, uma pessoa forte, uma pessoa que era um líder nato. Sabe, hoje as nações estão carentes, já foram feitas até matérias sobre isso, estão carentes de líderes. O mundo parece que está entregue, sabe? Está entregue a nenhum líder, a gente está ao léu. Então, isso, aí eu vou voltar lá para o sistema, lembrei que o Renato falou da mídia. A mídia enganadora, manipuladora, né? A mídia está aí para fazer isso. A mídia está aí, você não vê uma notícia boa na mídia. Eu não sei como esses repórteres, não, apesar de que foi uma repórter, a matéria fala de uma repórter, né? Que teve Uhum. crise do pânico. Não sei como é que esse repórter não tem, porque é o dia todo só notícia ruim, você não vê uma perspectiva boa de futuro. Isso te leva também a síndromes do pânico, a uma angústia exacerbada, apesar de que a angústia ela é inerente do ser humano, ela faz parte. O problema é ela exacerbar, ela ir para um nível acima onde ela foge um pouquinho do seu controle. Se ela fugir totalmente, já é crise do pânico, né? Mas a ansiedade, se você vai namorar, na época que a gente era solteiro, vai namorar, vai conhecer uma pessoa, você entra numa certa ansiedade, né? Depois que você conhece aquele início de namoro, você entra na ansiedade de querer ver a pessoa logo, de chegar o dia de ver a pessoa naquele local marcado. Você vai fazer uma prova muito importante, você vai ter ansiedade, aí você vai ter lá aquela dor de cabeça, você vai ter tem gente que tem dor de barriga, cada um reage de uma forma, né? Mas a No ansiedade, campeonato me deu dor de barriga, lembra? No campeonato de campeonato, jiu-jitsu. Eu, caraca, ansioso para a luta, isso não aí. saber com quem vai lutar. Isso. Então, ela é inerente, ela faz parte do ser humano. E a gente lida com isso com ela desde da infância. Só que o problema é ela. Você vê que são casos esporádicos, né? Você vai fazer uma coisa pontual. Vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista de emprego, vou fazer uma luta no campeonato, sabe? Vou competir, estou conhecendo uma pessoa nova. Então são coisas que são pontuais. Quando, quando ela começa a se tornar rotineira, aí é que entra o problema, né? Mas ela é inerente do ser humano. Eu estava falando de líderes, a gente precisa de um norte. Você vê que alguns países aí já instalaram os super-heróis.
Você vê muito nos Estados Unidos, muitos super-heróis americanos, pessoas que ditam a regra dos bons costumes, do bem-estar, do bom viver, né? Então, a gente está carente disso também. A gente não tem mais heróis, não tem mais líderes que norteiam a gente. E o sistema é pesado, o sistema ele joga para te destruir. E aí eu não quero entrar no caso da indústria farmacêutica, que também ganha muito com isso, né? A indústria ganha muito com o consumo de medicamentos. Se você for ver, de repente, o maior consumo de medicamentos é para ansiedade, é para controle de todas essas doenças que vêm acompanhando. Calmante. Então, a gente sabe que a indústria farmacêutica também não tem um bom histórico. Então, eu acho que é dessa forma. A gente tem que ter um norte, um objetivo, uma meta, procurar fazer atividades físicas, yoga, uma religião, algo que te leve a um controle maior. Você tem um controle... Eu vou pegar... Desculpa, Dudu. Pode entrar. Posso falar? Eu vou pegar essa parte que você está falando aí de procurar alguma coisa, cada um se sente bem com a coisa, né? Eu malhava, né? Treinava desde 99, sempre explodi na musculação essa coisa, né? E eu voltava mais tranquilo. E hoje é o jiu-jitsu, né? É uma arte muito boa, muito pensada, mexe muito com a tua cabeça, mental e fisicamente. O Eduardo começou lá, tu tá me devendo, hein? A gente falou até a faixa preta. Tu vai ter que entrar no jiu-jitsu e chegar até a faixa preta comigo. Mas eu expliquei o motivo. Não, esquenta a cabeça não, porque eu sou todo quebrado. Se falar de quebrado é ombro, braço, perna. Isso aí não é motivo não, tá? Se tu tá orgulhoso com isso aí. Não, eu tô falando porque a gente já conversou sobre essa questão que tem pessoas e a gente acho que eu já conversei com o Leandro também, a questão de pessoas deficientes físicas, o quanto que elas conseguem, o quanto elas se superam, entendeu? Vamos até pegar uma pauta disso aí depois, porque é muito interessante como é que eles são bons. Eles, tipo assim, eles superam eu, que sou, assim, uma pessoa que não estou com deficiência nenhuma, e os caras são muito, muito, muito top. Não tem desculpa, Eduardo. Já estou falando aqui, vai ficar gravado, tu vai ter que entrar e chegar até a faixa preta. Mas voltando a falar essa questão, é isso aí, essa ansiedade, esse estresse, isso tudo, eu consigo me acalmar, me ajustar, entendeu? Me centralizar quando eu vou fazer essa arte marcial. Antigamente eu estava fazendo toda noite. Hoje eu estou fazendo toda manhã. Toda manhã não, é segunda, quarta e sexta. Às vezes tem alguns problemas, alguma coisa na loja para resolver, não tem como eu ir. Mas eu vou lá, eu fico o resto do dia bem. Porque aquilo ali, quando você está treinando, mexe com a sua cabeça, mexe com o seu corpo, e você fica, como é que eu vou te falar? Fica o resto do dia bem. Ou quando era noite, eu durmo muito bem, muito tranquilo, muito calmo, entendeu? Isso é uma das formas que eu uso eu nunca usei remédio, mas é que eu uso, assim, que me ajuda bastante. O Dudu deve ter caído aí, não tá aparecendo mais aqui. Perguntou aqui, tu caiu. Ele perguntou o que aconteceu, tu caiu. Pode Clica entrar de novo. No link novamente. Isso, pedi para ele entrar de novo aqui. Isso. Esse link. Então, para a gente não dar essa pausa, e também porque já está acabando a nossa live. Isso. Vamos só esperar o Dudu voltar de novo. Cadê esse garoto? Cadê? Essa questão que o Eduardo colocou, foi você que colocou dos pastores, cara, é muito complicado, porque o Dudu falou de líder, né? Que hoje a gente não tem um líder. E um pastor é um líder, né? E aí ele consegue formar opinião, essas coisas assim,
e o cara não tem esse, eu acho que ele vai entrar agora. E o pastor, ele é formador de opinião, e um cara falar isso, cara, poxa, não tem como. Mas também, basta também, Leandro, o que eu vejo hoje, também isso é assunto para uma pauta também, o pessoal vai muito no oba-oba, porque você já frequentou várias igrejas, e eu também, frequentar não de ser membro, mas de ir. A gente ia nas igrejas, quando você vê que o pastor está com a conduta que não seja correta, que você olha que o cara, e eu não estou falando de pastor, mal de pastor nenhum, entendeu? Não estou entrando nesse mérito, mas o cara, quando eu vejo, quando eu observo que aquilo ali não está de acordo, e na Bíblia diz para você analisar a escritura, você peca por falta de conhecimento, né? Você erra por falta de conhecimento. Por quê? Porque a pessoa quer ir na igreja no domingo, ouvir aquilo ali que o pastor falou, chega em casa, fica normal. Isso eu estou falando um membro. Ele não pega a Bíblia e analisa o que foi pregado, ou não pega a Bíblia e fica lendo todo dia, que era coisas que acontecia na época que éramos crianças, não tenha hoje, tem bastante hoje, mas reduziu bastante. Hoje o pessoal só vai na questão tipo como se fosse um clube, entendeu? E aí acontece isso que você acabou de falar. O cara fala e eu acredito que muita gente ainda fica de acordo com ele. Infelizmente. Infelizmente. Aí, em relação às minhas experiências com ansiedade, é um pouco diferente das de vocês. Eu tive uma crise de pânico, que eu vou deixar para próxima, mas eu vou contar só a de ansiedade. Assim como quando a pandemia entrou, lá em março, mais ou menos, março do ano passado, eu já sempre, né, trabalhei um pouco em casa, né, e saía para trabalhar. Então teve aquele lockdown, aquela coisa de ficar em casa, fica em casa, fica em casa. Aí, quer dizer, fica em casa, continuei trabalhando. E chegou um momento, a ansiedade, o que desencadeou a ansiedade? Alguma coisa em mim. O que foi alguma coisa em mim? Não. Do nada, eu estava brincando com a minha filha, na cama, jogando ela pro alto, brincando. Um pouco do nada, eu saio do quarto, vou para a sala. Aí eu falei, caramba, amor. Aí eu falei pra minha esposa, tô me sentindo mal. Aí aqui a garganta começou a trancar mesmo. E comecei a sentir falta de ar, coração disparando, e eu não conseguindo respirar direito. Eu falei, pronto, tô com Covid. E como eu ouvi muito falar na mídia que esse problema da falta de ar, você tinha que correr para o hospital para ser entubado ou para tomar oxigênio, eu fiquei nervoso. Falei, caramba, eu tô com Covid. Aí aquela falta de ar que não passava, um troço horrível. Aí eu falei, caramba, vou morrer. Aí justamente o pânico e a ansiedade, né? Quando tem pânico, vem a ansiedade. Falei, vou morrer. Eu falei, amor, você lembra todas as senhas dos bancos? Você lembra de tudo? Você sabe tudo? Ela, calma, você não vai morrer, não. Eu falei, não, eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Porque a ansiedade, o pânico ali, misturou com a ansiedade e pânico, veio muito forte. Eu falei, caramba, eu vou morrer. Aí liga pro SAMU. Eu falei, minha esposa, amor, liga pra ambulância que eu tô morrendo. Olha isso, cara. Isso tudo uma sensação. Liga pro SAMU. Ela, calma, vou chamar teu irmão. Aí a minha esposa chamou meu irmão desceu. Ela falou, o que foi, Léo? Aí eu tô passando mal, vou morrer, Marco, vou morrer. Liga pra ambulância, por favor. Aí eu cheguei até assim, por favor, liga pra ambulância que eu vou morrer. Olha isso. Aí meu irmão, calma, Léo, calma. Você não vai morrer agora, não. Eu falei, eu tô com falta de ar, eu tô com Covid e eu tenho que ir pro médico logo para ser entubado ou para pegar oxigênio. Eu não tô conseguindo. Aí minha esposa já começou a chorar, aí foi aquilo tudo. Aí ligou pro SAMU. Minha esposa ligou pro SAMU, falou o que eu tava sentindo. Aí o médico que atendeu do SAMU, falou, deixa eu falar com ele. Aí eu com aquela ansiedade, com aquela falta de ar, conversei com ele. Aí ele me fez umas perguntas, eu fui respondendo, ele, não, você não tá com falta de ar, não. E não vou mandar ambulância, não, que você pode vir sozinho. Se quiser, você vem, vai, procura um pronto-socorro. Sua falta de ar não tá tão alta assim, não. Aí eu falei, caraca, esses desgaiou, pessoal desgraçado, né? Porra, eu tô com falta de ar assim, vou morrer. Não tá vendo que eu tô morrendo? Aí eu liguei pro médico, o médico que é cliente meu, de uma clínica até aqui de Nova Iguaçu. Aí eu falei, pô, doutor, desculpa te incomodar,
mas eu tô com Covid, eu tô com falta de ar, vou morrer, não sei o quê. Aí ele foi, me retornou. Ele, o que foi, Leandro? Eu acho que eu tô com Covid, eu tenho que ser entubado. Olha só, cara. Pô, você vê o que a mídia, não sei se foi só a mídia, Tu tá dando o seu mas próprio diagnóstico. eu tô entubado, que não sei o quê. Aí eu falei, ele, calma, Leandro, calma. Ele, você tem qual é o teu celular? É a Samsung? Eu falei, então você tem o medidor mede oxigênio, né, no próprio celular Aham. mede. Aí eu falei, Oxímetro. Oxímetro. aí eu falei, não tem? Eu falei, tem, mas eu tenho um relógio. Esse relógio mede tudo, até pressão arterial. Eu tenho um relógio. Aham. Eu falei, ele, mede então no relógio. Bota aí, eu Eu tenho botei, também. eu falei, cara, aí botou. Aí tá dando quanto? Ele, 90, aí eu falei, 97%. Ele, cara, tu não tá com falta de ar, não. Eu falei, caraca, 97, ele se tivesse 90, 92, aí sim, você poderia ter um pouco de falta de ar, mas não tá não, o oxigênio está circulando normal no corpo. Então, isso daí que você está sentindo, ou é pânico, é nervosismo, é alguma coisa. Procura o pronto-socorro. Aí eu fui no. Falei, gente, aí a ficha começou a cair, mas eu ainda estava muito nervoso. Aí peguei, fomos para uma clínica ali, Miguel Couto, que é 24 horas, para ser atendido, né? Aí fomos lá, 24 horas, pá, e batemos, aí entramos, pá, pá. Aí o médico botou aquele aparelhinho no dedo, Oxímetro. Oxímetro. botou assim, aí mediu pressão arterial, viu, escutou o pulmão, viu tudo, aí eu tirei, fiz a da glicose também, que eu tenho diabetes. Ele, anda, você está tudo normal. Isso daí é pânico que você está tendo. Está trancando aqui? Eu falei, tá trancando aqui. Então, isso é uma crise de pânico. Aí me deu o famoso Rivotril. Rivotril. Água com Toma açúcar, isso né, Leandro? aqui, bota isso aqui debaixo da língua e toma um que vai melhorar. Caraca, velho. Passamos na farmácia, compramos um negocinho, tarjinha preta. Dormir igual criança. Caraca, cara. Eu comecei a cantar, cara. Eu falei, caraca, eu tô doidão. Eu falei, amor, tô doidão. Tô muito grog. Ela, calma, você vai se acalmar. Daqui a pouco eu só dormi. Caiu no Aí, berço. no outro dia, eu fui no médico, no médico mesmo de verdade. Claro, não, o médico que eu sempre vou, né? Aí ele caminhou pro psiquiatra, o psiquiatra foi, passou uns remédios. Ajuda bastante, né, Leandro? Aí no psiquiatra ele falou o seguinte: a galera tem esse mito de psiquiatra, né? Eu sou maluco, vou para psiquiatra. Nada a ver. Então, o psiquiatra, o que ele fez? Ele me explicou: olha, você vai tomar esse remédio de manhã, esse à noite, e depois de 3 meses a gente vai diminuindo as doses até parar. Aí eu falei, beleza. Aí nisso também, em paralelo a isso, eu comecei a fazer terapia com um psicanalista. Pô, cara, melhor coisa. Pô, eu acho que em 3 meses já estava falei, doutora, não preciso mais de remédio nem para dormir, nem para acordar. Nem de manhã, nem de noite, né? Não preciso mais, estou só fazendo a terapia mesmo. Aí fiquei só de terapia. Estou até hoje de terapia, porque a terapia vai evoluindo, né? Então está evoluindo comigo só de terapia. E aí eu tô legal de terapia. E tu Pá, indica para as pessoas? Nossa, terapia é a melhor. O Leandro Caraca, falou, sim. O Leandro fala isso mesmo. cara, Muito... eu consegui. Ajuda muito. Pô, e eu tenho um projeto de escrever vários livros. Pô, eu consegui escrever meu livro impresso, cara. Por quê? Porque o terapeuta, cara, ele não caga a regra. Ele vai falar, não, Leandro, você tem que acordar de manhã, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. O terapeuta não, o terapeuta vai trabalhando com o seu subconsciente, o seu consciente, e vai num esquema de troca muito bacana. E isso vai despertando dentro de você, vai desamarrando dentro de você muitas coisas que te prendem. E você vai descobrindo por que te prendem. Entendeu? Então você vai se soltando. A terapia é isso, parece que é isso. Você vai se soltando das coisas que te impedem. Então, pô, eu queria escrever um livro, cara. Pô, há muitos anos de fazer esse livro curso. Pô, em 2 meses eu escrevi o livro. Tentei, escrevi, e isso com os clientes, trabalhando normalmente. Tentei, escrevi, pedi pro maluco revisar, fiz a capa, mandei pra editora, tudo certo, e pá. Caraca, em 2 meses eu falei, pô, escrevi um livro em 2 meses. Olha como a terapia é importante. Vai desamarrando você, vai te tornando uma coisa muito mais fluida, né? Mais, pô, que caraca, do caramba. Aí agora eu já estou em outras fases, onde eu tenho outros objetivos que a gente está tratando. Enfim, é muito legal.
super recomendo. Depois de toda essa fala minha, a gente chega ao final que já passamos já de 1h09 da nossa, da nossa, do nosso encontro de hoje, nossa live de hoje. Considerações finais, Eduardo? E a gente achou que ia ser curta, né? A gente achou que essa foi a maior ainda, né? É muita experiência, cara. Estudos recentes, por causa do avanço tecnológico, mostram o contrário do que se imaginava até hoje pelos cientistas. Os cientistas acreditam na teoria do Big Bang, né? Que até o universo vai se expandir até um determinado ponto, depois vai retrair para haver uma nova explosão. Eles esperam uma diminuição nessa expansão no universo. Estudos recentes mostram que o universo, ao invés de diminuir, está acelerando mais. Ele está crescendo cada vez mais e mais rápido, a ponto de cientistas pedirem para revisar essas teorias, para que elas sejam revistas, porque está acontecendo diferente do que foi previsto. O universo está mais rápido, está crescendo mais rápido, está expandindo mais rápido, está ganhando velocidade. E hoje em dia a gente acha que 24 horas não é o suficiente para que a gente faça tudo o que tem que fazer, né? Então, deixar um recado final aí para as pessoas que a gente precisa desacelerar um pouco, ao contrário do universo. O universo está acelerando, as coisas, parece que o dia dura menos, não tem mais 24 horas, os meses estão passando mais rápido, o ano está passando mais rápido, e isso parece que tem a ver com essa aceleração do universo. Mas colocar um pouquinho o pé no freio, a gente sabe que a gente está vendo uma época de informações enorme, uma gama de informação vindo de diferentes formas, de diferente acesso, que a gente tem celular, televisão, o rádio hoje menos usado, de redes sociais, de pessoas para pessoas. Só desacelerar um pouco, filtrar o que você está ouvindo, se te serve, você absorve, se não te serve, deixa passar. Tenha um foco, tenha um objetivo, tenha uma meta, faça exercício, e faça yoga, procure uma religião, mas procura desacelerar, curtir mais a família, curtir mais a vida, porque ela é uma só, e se o universo está acelerando, os dias estão acelerando, ela vai passar mais rápido. Então tenta fazer ela ser mais devagar. É isso aí, Eduardo. Muito, muito pertinente suas observações. Recado final, Renato Cândido. Um dos tratamentos é engraçado que é isso aí mesmo que você falou, né? Terapeuta, o psicólogo. E faço minhas a palavra do Eduardo também, porque é isso aí mesmo. A nossa sociedade hoje muito imediatista, muita coisa para fazer em pouco tempo, por isso que a gente fala que 24 horas é pouco. Quando a gente era criança, a gente só se preocupava, na nossa época de criança, a gente só se preocupava em acordar, ir para o colégio, voltar e brincar na rua. Era só isso que a gente fazia. Hoje a criança, além de muitas funções que ela tem, ela tá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, nisso, naquilo, tem que ter curtida, tem que ter like, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então isso transforma a pessoa que ela tem que fazer, tipo assim, como se ela apertasse um botão e fizesse 100 coisas ao mesmo tempo, só que não é assim. Ela tem que entrar de um em um e ver e voltar para aquele, aí tem que jogar, tem isso, tem aquilo. Então, assim, conforme o Dudu está falando, hoje está muito acelerado, né? Então a gente fazer isso aí que o Dudu falou, procurar fazer algo para relaxar, para tranquilizar. Eu gosto muito de pescar, eu gosto muito de treinar jiu-jitsu, que são coisas que me deixam mais calmo, me centraliza mais, são coisas que eu consigo ficar bem comigo mesmo, ficar bem com as pessoas. Então, assim, a gente procurar algo que nos dê conforto e tentar mudar um pouco, entendeu? Porque não conseguimos, isso é fato, fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser coisa por coisa e vamos nos ajustando às coisas, entendeu? Acredito assim, eu consigo viver, estou melhorando a cada dia com isso. Você abraça o mundo, mas não dá para você abraçar o mundo. Você tem que fazer as coisas particionadas, né? E é isso, muito obrigado, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, entendeu? Tá sendo top o
o nosso programa aqui, está sendo muito maneiro, muito legal, estou gostando muito. É uma coisa que eu gosto de fazer, é falar. É uma das coisas que, assim, eu gosto bastante. E as ideias maneiras, as ideias vão se juntando, vão todas se entrelaçando, e eu acredito que isso aí vai melhorar também a vida de alguém vai se identificar, de repente vai falar, poxa, eu posso fazer isso, eu posso também me ajeitar dessa forma assim, entendeu? Renato é tão acelerado que já fez até as considerações finais. O cara... E foi mal. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Deixe seu like, deixe sua curtida, seu comentário, sugestão de pautas no comentário. Um beijo no seu coração. Fale com seus amigos, divulgue esse link, divulgue tudo isso aí que a gente está falando. Caso você não tenha gostado de alguma coisa, coloque nos comentários. Caso você tenha alguma coisa a acrescentar, coloque nos comentários também. Então é isso que nós temos para vocês. Um beijo, um abraço e até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau. Vamos lá, tamo juntão.